E aí, pessoa! Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como visão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, um dos primeiros aqui de 2024, a gente vai falar sobre como analisar e superar a pressão de pragas aqui que aconteceu nessa última safra, na safrinha agora também. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com Glauber Sturmer, que é pesquisador na área de entomologia na CCGL, Cooperativa Central Gaúcha Limitada, e Leonardo Burtetti. Falei certo, Leonardo? Isso aí, Paulo. Tô bom, hein? Tô bom de falar nomes de primeira aqui, que é agrônomo e desenvolvimento de mercado na Sumitomo Chemical. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Sumicast. Vamos começar com o nosso convidado, né, Leonardo Glauber? Isso aí. Paulo, obrigado. É um prazer estar aí com vocês, né, para comentar um pouco sobre os insetos, né, que sempre vem nos trazendo grandes desafios, né, a cada ano, né, em relação a dinâmicas de populações, de espécie, mudança de hábito alimentar. É isso aí. E aí, Leonardo, como é que estão as coisas, cara? Tudo certo aí, Paulo. Obrigado, Glauber, pela participação junto conosco aí, dá ainda mais riqueza para o nosso Sumicast aí, falando um pouco do panorama de pragas, do cenário aí na visão do pesquisador, né? Acho que é muito importante para dar essa valorização. Vou me apresentar, então, aproveitando, depois que o Glauber também fala um pouquinho Isso, da exato. história dele aí em termos de formação e tudo mais. Bom, eu sou o Leonardo Burtetti, sou agrônomo de desenvolvimento de mercado no Sumitomo Chemical, estou aí na companhia, está fazendo 6 anos já, então tem um período bem longo já, dá para dizer assim. Tenho Algumas formação, safras, né? contagem em safras aí, está ficando longo. Tenho formação na Universidade Federal de Santa Maria, onde também fiz mestrado, mestrado esse também na área de entomologia, então a gente, tanto eu quanto o Glauber, a gente tem uma formação bastante em linha e também bem parecida, né, Glauber? Aí passando a bola para ti, o Glauber tem um currículo tanto mais vasto, mas com certeza contribui bastante conosco aí, viu? Exato, Léo. A gente conviveu aí, Paulo, um bom tempo na formação, né? O Léo um pouquinho, vamos dizer assim, depois, mas a gente trilhou um caminho muito parecido. Também sou engenheiro agrônomo formado na Federal de Santa Maria, onde que a gente fez mestrado e doutorado na área de entomologia. Seguimos o caminho ali de docência por 2 anos, depois trabalhamos na posição de desenvolvimento de mercado na antiga Nufarm, né? Então, fiquei 6 anos na função, basicamente, do Léo. O Léo trabalhou conosco nesse período, né? E depois a gente assumiu uma nova posição dentro já da Sumitomo. E há 3 anos e meio estamos à frente do setor de entomologia da CCGL, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, onde que a gente atua, então, especificamente nos desenvolvimentos de trabalhos e experimentos focado em insetos. A CCGL é uma cooperativa central, onde que a gente atua, então, ao guarda-chuva de 30 cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, né, levando, então, essas informações via departamento técnico e aos agricultores associados, né, para que sejam mais efetivos, eficazes aí no uso das ferramentas e também da proteção dos seus cultivos, né? Claro que não só entomologia, né, mas aqui o meu foco, né, mas nós somos um corpo técnico de 6 pesquisadores. Legal, legal. Eu sou um fã muito grande, né, das cooperativas e tudo mais. Eu trabalhei muito tempo com leite, visitei Cruz Alta, então, assim, eu acho interessante demais como as cooperativas ajudam de fato o produtor a posicionar, a trazer informação, né, que eu acho que é uma coisa super importante. Então, muito bacana aí trazer esse panorama de vocês. E aí eu já vou puxar, né, nosso início aqui, que a ideia nossa, obviamente, falar sobre pragas, né? 2 entomologistas aqui, não poderíamos fugir desse assunto. Mas acho que para a gente começar aqui, Glauber, até, queria que você trouxesse para a gente um cenário, né? A gente gravou os últimos episódios do Sumicast, ele foi muito focado no fenômeno do El Niño, né? Que a gente vivenciou aí nessa safra. E, por consequência disso, tivemos várias consequências dessa questão e a pressão de pragas é uma delas, né? Teria como você trazer para a gente um pouquinho do cenário de pragas, tanto para a safra, né, que se passou, de soja, enfim, a segunda safra agora, milho, algodão, o que você pode trazer para a gente aí?
Perfeito, Paulo. É importante contextualizar, né, que quando a gente fala em insetos, eles são altamente dependentes e reativos à condição do ambiente, né? Então, quando nós temos esses fenômenos acontecendo, né, promove muitas vezes favorecimento de algumas espécies em detrimento de outras. E isso vem ficando bem claro aí nas nossas safras. Claro que quando a gente fala, né, no Brasil, um país extremamente grande, né, nós temos grandes variações. Por exemplo, quando nós falamos na região sul do país, né, que é onde que a gente está sediado, né, esse foi um ano que favoreceu bastante chuva, né, então tivemos um espectro de pragas. Quando nós falamos de cerrado, por exemplo, já foi uma condição que favoreceu outras espécies, né, haja vista aí uma condição de menor pluviosidade ou, vamos dizer assim, uma distribuição mais desuniforme, né? Então, o que acarreta, né, alguns insetos sendo desfavorecidos, né? Então, basicamente, falando da região sul, nós vínhamos com uma pressão de pragas maior, aquelas favorecidas por anos mais secos, né? Então, trips foi uma das pragas que predominou nas últimas duas safras. Nessa última safra, como nós tivemos maior chuva, né, não foi uma praga tão problemática. Mas veja como é interessante, né, Paulo? Agora esse ano choveu aqui, secou mais ao norte, trips aumentou a problemática para a região maior do Cerrado. Então, essa é a dinâmica das pragas, né? Então, aqui nós tivemos uma condição que desfavoreceu a ela, né? Tivemos um aparecimento de lagartas e percevejos, são pragas mais, vamos dizer assim, do dia a dia do nosso produtor, quando se fala em soja, tá? Já a região do Cerrado, trips, mosca branca foi algo extremamente, podemos dizer até que assustador, tá? Na situação que favoreceu o desenvolvimento dessa praga e dificuldade de manejo, porque quando você tem uma condição ambiental extremamente favorável, né, a gente tem dificuldade de muitas vezes quebrar ciclo ou reduzir população no nível de equilíbrio, né? Porque zerar é muito difícil, mas muitas vezes trazer para um nível que não cause danos significativos. Já na cultura de milho, né, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos perdas extremamente significativas, né? E é importante aqui salientar que nós vimos já de 3 safras com quebra na cultura, pela condição de estiagem e cigarrinha, mas sempre mesclado o problema. Esse foi um ano que voltou a chover, né, como comentado, porém, aí vamos dizer assim, que teve um excesso de chuva em alguns momentos e o fator cigarrinha amplificou essa problemática, trazendo aí uma situação até pior em algumas regiões que o ano anterior, né? Então, veja como é dinâmico esse complexo de pragas, né? Exato. Isso é um ponto super importante, né? Porque, igual, você comentou que como o clima influencia em tudo isso e como é dinâmico esse negócio, né? E a gente está agora pensando em tudo isso que a gente comentou aqui. O que a gente pode destacar, então, pessoal, no que diz esse. Vamos tentar separar por cultura, né? Que eu acho que é importante. Você falou várias pragas que a gente conhece aqui, mas pensando por cultura, soja, milho, algodão, o que a gente pode destacar, né? Que aconteceu e, enfim, como que a gente pode posicionar também dentro de situações como essa, né? Não, perfeito. Basicamente soja, né? Quando nós temos anos mais secos, trips se torna um grande problema, né? Nós temos 3 espécies ocorrentes no cultivo de soja, isso no nível Brasil, na caliotrips e 2 franquinelas. Quando a gente fala em região do Cerrado, essa praga também ataca bastante algodão, né? Então acaba tendo uma amplificação do problema. Para nós, região sul, né? Como nós temos um inverno, podemos dizer o inverno entre parênteses, né, Paulo? Porque nos últimos anos nós estamos tendo um ambiente bem ameno que está amplificando o problema. Mas, de maneira geral, essas pragas vêm ganhando importância, tem um ciclo extremamente curto, preferem se alimentar de brotações jovens, o que também dificulta a questão de residual de produtos. Nós falamos de ovo adulto em torno de 10 a 12 dias, né, um ciclo de pupa no solo, né, então favorecendo aí o desenvolvimento da praga. Quando nós vamos para condições de cerrado também, mosca branca, que é praga aí que nós chamamos de sistema de cultivo, também esse é outro ponto importante da discussão, né? Nós estamos verificando algumas pragas aumentando a sua problemática e basicamente elas estão no sistema, não especificamente no cultivo. Trips podemos comentar, mosca branca, Spodoptes frugipeira, daquela lagarto cartucho do milho, mas está atacando soja, está atacando lá algodão também. E aí, quando nós temos pragas de sistema,
basicamente se torna importante a gente compreender que a gente precisa reduzir essa ponte verde, precisa rotacionar, porque quando a gente faz um manejo no cultivo antecessor, está impactando a população que está sendo remanescente ou colonizante do cultivo posterior, né, e acaba muitas vezes nos dificultando o manejo. E percevejo barriga verde. Basicamente, percevejo, quando nós falamos em nível Brasil, percevejo marrom, tá, é um dos principais, mas cada vez mais de Cereus furcatus e a região do Cerrado de Cereus pelacanthus aumentando a sua problemática. Já é bem conhecido no final da soja, né, que acaba aumentando a população e depois sendo um grande problema na fase inicial do milho. Mas o que a gente está vendo? Cada vez mais ele mais precoce, né, e muitas vezes até sobrepondo as populações de percevejo marrom. O que nos preocupa, porque é um percevejo mais difícil de matar, muitas vezes, tanto pelo comportamento como intrínseco à espécie, né, e com potencial de dano muito similar no cultivo de soja, quando nós vamos para milho, mais problemático que percevejo marrom. Mas para compreender, né, Paulo e Léo, aqui a discussão que nós precisamos cada vez mais de um olhar mais amplo no manejo de pragas. Muitas vezes as táticas de manejo, e não elas só químicos, biológicos, cultural, quebrar ciclo, reduzir ponte verde, redução de plantas tigueras, né, quando também de suma importância nós falar em cigarrinha do milho, né, que adentrou, né, as nossas regiões e cada ano que passa tendo os maiores problemas, aí, dificuldades de manejo com esse inseto. Sim. Eu até queria puxar um gancho, porque assim, tudo isso que você comentou, né, Glauber, a gente nota, à medida que o tempo vai passando, a complexidade que os sistemas impõem, né, para os agricultores e não somente aos agricultores, né, mas para os técnicos em especial. E aí eu queria jogar essa pergunta para você, Léo, porque assim, tudo isso acontece muito rápido, né, cara? Como que vocês, junto com o produtor, né, eu acho que o Glauber também tem esse papel ali, também junto com o produtor, como que vocês tem trabalhado, como que vocês têm atuado nessa interface aí? Tá? Não, perfeito. Paulo e Glauber, eu estava até analisando a conversa do Glauber e acho que tem dois termos, né, Glauber, que a gente pode usar hoje de forma muito segura, que é o que está dando sucesso a todo esse grupo de pragas, que está muito ligado à questão de polifagia delas, né? Então a gente está vendo a praga de sistema é realmente isso, ela está se adaptando ou já previamente adaptada a diversas espécies de plantas, né? Então isso traz o sucesso delas. O primeiro caso, talvez, o principal caso para nós seria a Spodoptera frugiperda, né? Começou no milho, foi algodão, foi soja. Hoje nós temos ela como uma praga de sistema, então está em todas as três culturas-chave da nossa produção, Brasil. Pensando na adaptação de cenários, né? A gente pega e casa essa questão de cultura, ponte verde, e mais essa adaptação à questão de clima, né? A gente pega a TRIPS mesmo. Mesmo nesse ano de El Niño para nós, que foi bastante chuvoso no estado, na primeira janela a gente teve de menor, ou de uma maior restrição hídrica, a gente teve alguns pequenos surtos no estado, né? Então, com isso a gente analisa, a praga está presente, só está esperando realmente ter uma condição para que ela estoure ou que saia daqueles níveis que o Glauber falou no início, né? Dentro do nível de dano econômico ou abaixo desse nível, né? Que seria um nível de equilíbrio. Então esse é um ponto que preocupa aí, analisando essa evolução das pragas, né? Porque ela está superando uma cultura apenas e está superando a condição de clima que a gente tinha como ótima, né, para ela. Então, isso aí vai fazer nós cada vez mais revisarmos as nossas táticas. Do nosso lado, né, Paulo, respondendo a tua pergunta, que é um lado técnico e também está muito atento a essas evoluções para a gente estar buscando entregar posições de manejo tanto para os consultores, pesquisadores e numa linha final ao produtor, a gente tem que analisar muito a questão de oferta de produto, analisando o que o mercado está consumindo, mas acima disso ofertando alternativas de rotação de ativos que a gente tenha uma sustentabilidade no sistema, tanto econômica quanto técnica, né, Glauber? A gente tem que desenhar nossos manejos ou as projeções de manejo alicerçadas nesses tópicos, né? Do controle robusto, entregando sustentabilidade econômica, mas também uma sustentabilidade técnica muito boa ao recomendante e ao produtor. Pensando nesse cenário desses grupos de pragas que nós falamos aí, TRIPS, percevejo, especialmente os sugadores, a Sumitomo tem um portfólio robusto, e daria para dizer hoje que tem uma oferta muito boa de ativos e de produtos prontos para isso.
destacaria duas marcas principais nesse momento, que é o Decision e o Legion, né? Nesses dois produtos a gente tem 4 ativos envolvidos, sendo 3 grupos químicos distintos, que é algo que a gente busca e é algo que a gente tem recomendado aí para os consumidores, justamente essa oferta de rotações e também um controle cada vez maior ou buscando que a resposta seja de sistema. São produtos que atuam tanto em bicudo do algodão, cigarrinha do milho e também percevejo na soja, como é a questão do Legion. Decision, atuando em percevejo, atuando em mosca branca. Então, essa é a ideia e acho que casa muito bem com o que a gente está falando tecnicamente. A gente está entregando uma robustez de manejo e entregando essa alternativa também de rotações, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, da rotação de ativos e também mostrando que, por exemplo, existem informações, dados, né, que vocês coletaram desse tipo de manejo, né? Acho que, se eu não estiver enganado, tem dados de cigarrinha aí da CCGL, né? Alguns dados que o IMA também realizou. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso aí? Exato. Acho que o Glauber pode comentar um pouco das observações dele aí em relação a essas táticas de manejo, e eu também posso fazer um complemento depois com o que nós temos observado a nível Brasil, e a nível Sul Brasil e a nível Rio Grande do Sul, aí, até mesmo junto da CCGL, que é uma grande parceira nossa em termos de geração e também difusão de informação, né, Glauber? Perfeito, Léo. Eu acho que quando a gente fala em praga de sistema de cultivo, a importância de rotacionar, né? E como empresa, vocês ter ferramentas de diferentes grupos, né, de opções junto ao produtor, isso é fantástico, né? Porque nós necessitamos ter essa clareza da necessidade de rotacionar, ainda mais quando nós temos pragas que estão atacando diferentes cultivos na subsequência, né? Então, o processo de resistência, né, e seleção acaba ocorrendo mais rápido, principalmente também em regiões onde você tem uma temperatura média maior, o ciclo é mais curto, ou propriamente a gente está começando a ter insetos, quando a gente fala em trips, por exemplo, um ciclo de 10, 12 dias, né? Então, você tem maior número de gerações. E aí a necessidade de ter essa mescla de ferramentas, né? A cigarrinha é um exemplo disso, né? Nossa grande preocupação do tamanho problemática do inseto, onde que a gente faz baterias de aplicações, e muitas vezes o produtor pode desatentar a não realizar essa mudança de grupos químicos, né? E é importante isso ser feito, porque senão nós tenhamos aí uma perda de poucas ferramentas que nós já temos, né, disponíveis, né, com maior eficiência para esse alvo, né? E como comentado, a gente fez alguns trabalhos com o Legion, né, focado em cigarrinho do milho, onde que a gente teve performances muito interessantes. Então, uma ferramenta que sim, podemos utilizar aí dentro da rotação junto às baterias de aplicações, evitando aí perdas potenciais com essa grande inimigo, né? Porque é um ponto importante, além desses insetos estar aumentando a problemática, cada vez mais nós falamos um outro termo muito importante, que são insetos vetores. Então, toda a problemática, quando a gente traz uma cigarrinha, de pulgões em algumas situações, de trips, que também são potenciais vetores, pragas que aumentam a nosso temor, porque acaba muitas vezes a gente não falando em densidade populacional para tomar decisão, mas sim a tentativa da redução ao máximo, para evitar que tenha essa transmissão, essa carga de complexo de enfesamento, de viroses, que acometem drasticamente a nossa produtividade. Você quer complementar, Leonardo? Acho que você tinha comentado de fazer um complemento aí também. Não, perfeito, Glauber. A questão isso que tu falou até de passado batido. A gente sai também da análise de controle de pragas de dano direto, né? Que é aquilo que está observando, e sim analisar pragas de danos indiretos também, que também talvez seja ainda mais complexo, né? Então, vão causar danos posteriores, que nem em questão de cigarrinha, que nem em questão de mosca branca, todas elas atreladas a viroses ou algumas outras formas aí de prejudicar o cultivo. O Glauber falou do Legion na questão de milho, e até complementando a questão do produto, a gente teve uma publicação aí do IMA também, mostrando também um grande potencial, dentre aí alguns outros produtos que entregaram 100% de controle na avaliação feita, em relação a bicudo do algodão. Então, a gente também tem uma ferramenta que, assim como as pragas estão no sistema, ter ferramentas que podem ser trabalhadas em multiculturas também é muito importante para o produtor, uma vez que ele pode comprar o produto, pode trabalhar em outras culturas, caso tenha
um estoque, caso tenha esse produto aí sobrando de safra para outra. Então, esse é um ponto também que dá uma flexibilidade muito boa, saber que tem um produto registrado para a cultura X ou Y, mas que também, acima disso, tem performance, né? Entrando nessa rotação desses ativos, que cada vez mais estão sendo falados aí, que veio do algodão, a questão das baterias, né, Glauber? No milho hoje não é uma realidade bastante já corriqueira, questão de baterias iniciais no ciclo, questão de 5, 7 dias. A gente tem observado que a rotação de ativos e esse emprego de aplicações em intervalos curtos é o que tem dado aí uma maior performance e sustentado alguns manejos de performance mais elevada, né? Sim, legal. E pessoal, e assim, só para a gente colocar isso em números, né? O que a gente está. O Glauber comentou um negócio ali atrás, interessante, assim, ó, às vezes o produtor não está atento, né, a essa mudança de composto, enfim, essas questões. O que a gente está falando em termos de perda? O que vocês têm visto em números, né? Essa perda que pode acontecer se a gente não ficar de olho nisso aí. Paulo, é claro que é muito variável de N fatores, né? Quando a gente fala de qual inseto a gente está comentando, de qual cultura, de qual estágio, né? De qual população, tempo de alimentação, né? Estrutura consumida. Mas hoje, Paulo, o que a gente vem alertando que cada vez mais, primeiro ponto, e outra informação de trazer à mesa é que nós estamos com um olhar, não estamos errados, em uma maior produtividade. Mas nós cada vez mais estamos com culturas mais suscetíveis, né, ao ambiente de maneira geral. Né? Claro que aqui a gente extrapola o nível de entomologia, mas também, né, quando a gente fala em vetores que jogam uma bactéria, um vírus, né, a gente vê tolerância genética, por exemplo, ou algumas características bem discrepantes, né, dentro desse cenário. Mas basicamente hoje nós temos pragas que sim podem dizimar a nossa lavoura, né? Falando em cigarrinha, por exemplo, acima de 80%, 90% de perdas de produtividade. Então, sim, hoje, né, porque muitas vezes você falava, mas inseto, né, consumiu uma folha, né, succionou a seiva, mas quando a gente fala numa condição ambiental que favorece a eles, quando a gente fala em insetos vetores, muitas vezes esse potencial se eleva. Né? Então, claro que, Paulo, não tem um número mágico, mas assim, a gente pode dizer que sim, temos hoje muitas pragas com potenciais elevadíssimos, né? Em condições aí de dizimar a lavoura, se a gente perder o time, né, o melhor aplicação. E aí, de novo, não querendo puxar para a cigarrinha do milho, Paulo, mas é importante esse exemplo, porque muitas vezes, e a importância de um posicionamento claro, técnico e assertivo, porque a gente não tem o dano visual, a gente só vê um inseto diminuto se alimentando ali, a planta continua se desenvolvendo, mas quando ela entra lá no estágio reprodutivo, você pode ser impactado por uma perda gigantesca ou drástica pela produtividade. Então veja que o conceito técnico, né, de você compreender que não adianta quando a minha lavoura mostrou sintoma ou está tombando, ter alguma medida de manejo. E sim, ela deve ser realizada 3, 4, 5 semanas anteriormente, né, ao sintoma visual. Então, cada vez mais a gente está vendo essa característica, né, situações de pragas de maior potencial e uma maior necessidade de entendimento, compreensão e um melhor posicionamento, né, do produto, porque muitas vezes você vai ter o mesmo investimento, mas não o mesmo retorno, né, por consequência, a rentabilidade, né, de uma aplicação num time ou num momento inadequado. Exatamente. Eu acho que a importância do timing, né, do cuidado, do capricho, né, que a gente fala aqui, exatamente, porque assim, a gente precisa estar diuturnamente monitorando para poder fazer a entrada no momento certo, enfim, fazer o posicionamento certo no momento certo, né? Exato. Pensando em cultura do milho, né, Glauber, acho que talvez ela seja mais afetada ou a mais preocupante, porque a gente está falando aí de duas pragas, tanto percevejo de barriga verde quanto questão de cigarrinha, que a tolerância está se tornando cada vez mais tolerância zero, né? Por conta muito de relação também com a genética dos materiais, né? Suscetibilidade muito variada, então a gente está indo para um lado cada vez mais técnico, que sobrepõe a análise de praga X ou praga Y, mas sim nós entendermos todo o cenário. A gente está plantando na época tal, o híbrido tal, e a gente vai ter que estar desenhando nosso manejo também dessa forma, e que cada vez mais
de forma preventiva e cada vez menos de forma reativa, né? Eu acho que o sucesso desses manejos aí está cada vez mais alicerçado nesses termos, né, Glauber? Exatamente. A palavra-chave é o monitoramento e essa é a nossa grande preocupação, porque normalmente o inseticida, na grande maioria das vezes, muitas vezes ele entra, por exemplo, quando fala em soja, ele entra junto ao fungicida. Não é que a gente é contrário a isso, mas muitas vezes a questão do calendário, e aí aquela calendarização sem monitorar e entender qual que é o meu problema entomológico, porque isso pode afetar potencial de dano, dependendo da espécie, ou dentro da mesma espécie, quando a gente fala em lagartas, qual o tamanho para posicionar a dose ou até a alteração de produto, situações no ciclo da cultura. Então, cada vez mais a gente está preocupado nesse olhar para a decisão mais assertiva, para olhar para quebrar ciclo. Por exemplo, quando a gente fala em percevejo, na soja, quando ela ataca no reprodutivo, mas se eu tiver um olhar mais cedo e quebrar o ciclo dos percevejos colonizantes, eu chego numa situação de menor pressão no momento mais suscetível da cultura. Percevejo em milho, se eu perder o time ali da fase inicial do palito, eu vou ter danos, e o meu investimento pode ser o mesmo, Paulo, mesmo que o produtor tenha aplicado 2, 3 dias atrasado. E aí o impacto de plantas dominadas ou plantas que não vão nem emitir espigas depois lá na frente. Então, assim, os insetos eles são muito complexos, parecem simples, mas ao mesmo tempo eles nos trazem um grande desafio no entendimento do dano, do monitoramento e da melhor tomada de decisão. E ainda para piorar essa situação, cada ano, nós iniciamos aqui o nosso bate-papo falando das condições climáticas favorecendo populações, mas muitas vezes a gente é pego de surpresa com a mudança de hábito alimentar. Então, alguns insetos, no decorrer desse processo evolutivo e do processo de seleção, seja pelos nossos monocultivos, seja pela nossa intensificação, seja pelas nossas biotecnologias, quando a gente está falando soja, milho e algodão, eles acabam mudando o hábito alimentar. Então, um inseto que só consumia folhas passa a consumir flores, a consumir legumes, e aí, basicamente, muda o nosso olhar em relação ao potencial de dano, porque começa a ser um mesmo inseto provocando 2, 3 vezes maior potencial de dano para o cultivo. Por isso que sempre a tomar decisão, ela precisa ser muito baseada com dados, com técnico e com informações recentes, porque se nós pegar históricos de 3, 4 safras para trás, em relação, por exemplo, a nível de tomar decisão, a gente pode estar fadado a um erro, ou propriamente a resultados, porque quando a gente tem uma intensificação de manejo, muitas vezes as moléculas, se a gente não rotacionar, a molécula que funcionava bem pode deixar de funcionar rapidamente por uma questão de pressão de seleção. Basicamente aumenta o número de aplicações e o número de aplicações sobre aquele alvo que está em diferentes culturas, mas a população, a descendência é a mesma. Exato. Pô, Leonardo, a hora que a gente acha que sabe de tudo, muda tudo, né, cara? Exatamente. As pragas são muito dinâmicas, né, Glauber? A gente que teve um período mais aí, talvez, aprofundado em estudo, questão de monitoramento, a importância, o Glauber falou da questão de monitorar e ter antecipação de manejo, acho que isso vem ao encontro do que nós, enquanto sumitomo química, também temos de posicionamento das nossas 2 principais ferramentas, que a gente já falou, de Legion e Decision, com a recomendação de Legion ainda na fase inicial das infestações, que é aquele número que a gente fala, monitorou, identificou meio percevejo por metro quadrado, já está em nível ou já justifica a entrada, então justamente para manter esses níveis populacionais reduzidos e depois tendo a oportunidade de trabalhar o Decision, então já começa aí essa mescla, o Legion trazendo um fosforado e um piretroide, então entregando esse potencial já de ir abafando essa população desde a fase inicial, o que difere de outros produtos que vêm com fosforados isolados. Então são pontos importantes, mesmo vale para a questão da cultura do milho, entrando na rotação e tentando conduzir a população em níveis mais reduzidos, pensando em cigarrinha, Então acho que esse é um ponto bem importante no desenho das táticas de manejo, atrelando o teu monitoramento e depois posicionando de forma assertiva as ferramentas, E é importante, Léo, comentar, que muitas vezes a gente pensa em produto, monitora, conhece o inseto, mas a necessidade de conhecer um pouquinho mais. E pegando o gancho que o Léo comentou, Paulo, por exemplo, quando a gente fala em percevejo,
Não, mas por que é importante e o porquê que a motivação, por exemplo, de entrar com Legion e depois Decision, ou compreender o perfil do produto para você, vamos dizer assim, ter uma maior expertise, maior assertividade, um maior retorno, né? Uma satisfação na utilização da ferramenta, é compreender que o ciclo da biologia do inseto pode em algum momento estar favorecendo uma molécula ou desfavorecendo outra. Por exemplo, quando a gente compreende que eu tenho percevejos que são colonizantes que chegam na minha lavoura, aí eu estou pensando em reduzir população, adultos, antes que eles ovipositem. Uma vez que eles ovipositaram, eu tenho dificuldade de acessar ovos, eu tenho ninfas em primeiro e segundo instar com hábito gregário, poucos se locomovem na planta, então minha contaminação tarsal ela é ineficaz. O inseto primeiro instar ele não tem o aparelho bucal habilitado, ele não consegue se alimentar da planta. E aí muitas vezes, quando eu tenho uma situação como essa, eu preciso ir para uma molécula que tenha choque, mas eu estou muito mais preocupado em o quê? Residual. Porque eu vou ter ninfas a partir de 3 a 4 dias que começam a se alimentar da cultura. Se eu não entender isso, eu posso posicionar uma ferramenta que tem um excelente choque, mas não tem um residual. Por consequência, o choque não pegou no alvo naquele momento, porque estava lá no terço médio bacheiro, na parte abaxial da folha, uma ninfa em hábito gregário. 4 dias depois que ela passa a se alimentar da planta, pode não ter mais residual do produto, né? E aí eu ser ineficaz. E a maior dificuldade é essa compreensão, que muitas vezes a gente só olha produto e esquece de olhar também como que o inseto, além de se comportar e monitorar, como que ele é o desenvolvimento biológico. E aí eu posso colocar a ferramenta no melhor momento para eu extrair a maior efetividade de controle. E alicerçar bem o manejo para frente, né? Às vezes começou mal, Exato. termina mal. A gente tem visto isso aí muito bem nos cenários aí de ferrugem ou de doenças nesse ano, né? Mas acho que se fizer um contraponto ou uma análise conjunta, tem uma similaridade muito grande, né, Glauber? Questão de biologia aí, tem uma semelhança bem larga aí, né? Exatamente. Esse é o nosso maior desafio, de levar o produtor à compreensão que os insetos é muito similar à doença. Né? Comece cedo, né? Quando a gente fala em insetos é para quebrar ciclo, para reduzir população, porque depois, o que nós falamos em apaga-fogo, né? Ou aquela gente brinca no sentido que matar o inseto por vingança, né? No sentido que aquele inseto já provocou o dano. Aí quando a gente matar a lagarta grande, basicamente o dano na cultura ela já fez. Né? Ou matar um percevejo, né? Por exemplo, agora, né, Léo, muitas áreas, o produtor dizendo, não, estou naquela dúvida se eu aplico ou não, porque eu estou encontrando bastante percevejo. Isso me remete que esse percevejo não caiu do céu, então em alguma situação, numa aplicação anterior, foi passado desapercebido. E dessa aplicação anterior, até o momento que ele visualizou, ele pode ter deixado muito dinheiro na mesa no sentido da perda de produtividade. E se essa área de produção de semente, né, posso ter um maior impacto. Então, fazendo esse gancho com a ferrugem, basicamente, exatamente é esse. Eu tenho que começar cedo e firme, né, e bem. Depois eu decido, aí eu estou com, vamos dizer assim, um manejo na minha mão. Agora, quando eu começo mal, né, e depois eu tento entrar no apaga-fogo, sempre o prejuízo já está estabelecido, claro que eu vou tentar estancar, mas aí as ferramentas podem não entregar o que é a necessidade do produtor naquele momento, né, e obviamente os produtos não são milagrosos, né, em algumas situações até são, de acordo com o que o produtor coloca, mas assim, precisamos ter essa compreensão, né, que precisamos começar mais cedo e mais assertivo, para evitar surpresas, né, e impactos na produtividade. Perfeito. Muito bom. Bom, pessoal, assim, para mim, né, que sou leigo no assunto, olhando vocês discutirem aqui, fica muito claro essa questão da gente estar sempre monitorando, né, entendendo, fazendo toda essa parte que vocês comentaram muito bem, de estar sempre olhando manejos alternativos, né, trazendo novos, fazendo essa rotação de ativos, né, e obviamente fazendo um bom posicionamento no momento certo, que é o que a gente está muito comentando aqui. E esse cenário que a gente encontra muito de mudanças rápidas dentro desse contexto, é importante, né, Leonardo? Acho que até um gancho aí para você, a gente está sempre se reciclando, né, cara? Participar de eventos, dias de campo, acho que tem toda uma questão aí que a gente precisa estar sempre se reciclando, né, cara? Não, exato, Paulo. E responder duas questões nessa mesma questão sua, a gente está num panorama aí de variabilidade muito grande de clima e está atento a esse cenário, essa favorabilidade de clima para um lado ou para outro, também vai te ajudar muito
na tática do teu manejo e quão atentos vai ter que estar alguns detalhes, né? Aí o Glauber falou da questão da evolução da praga, do desenvolvimento em 10, 12 dias, que praga X ou praga Y vai estar muito atrelada também ao que o clima está ofertando para ela, né? Então, tá atento a essa dinâmica também é bastante relevante. Acho que vem ao encontro lá da primeira pergunta nossa, né? O que a gente viu com Laninha, o que a gente pode ter com El Ninho e vice-versa, né? E entender cada uma das regiões, quais os grupos de pragas vão ser primários, quais vão ser secundários e o que pode ter de surpresa. Acho que também traz um potencial sucesso para o nosso manejo, principalmente pensando no manejo preventivo ou menos reativo possível, né? E na questão de atualizações, né, Paulo? A gente vai ter uma oportunidade muito boa aí em setembro em Fortaleza, que é o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro do Algodão, onde também a Sumitomo é uma patrocinadora e vai estar lá expondo tanto a questão dos nossos manejos aí voltados a pragas, que é a nossa temática sendo conversada e discutida aqui com o Glauber, mas também outras alternativas de manejo, aí, seja manejo fungicida com algumas inovações, manejo fisiológico, que é um manejo aí voltado a incremento tanto qualitativo quanto quantitativo de produção do algodão, que dentro do Sumitomo também tem esses mesmos manejos para outras grandes culturas, e é uma grande oportunidade de nós estarmos aí reciclando, analisando e também vendo novas possibilidades de recomendação e também de busca por sustentabilidade aí junto aos nossos sistemas de produção como um todo, né? Show. E para você que estiver ouvindo esse episódio agora, antes de setembro de 2024, fica aí a oportunidade para você ir lá se reciclar. E se você estiver ouvindo esse episódio depois de setembro de 2024, aí busca a turma aí, né, entender um pouquinho mais, e o Leonardo, tanto o Glauber, porque acho que ficou muito claro que a gente precisa estar sempre à frente, né? Acho que esse é um ponto. Pessoal, muito obrigado, hein, por vocês terem participado aqui com a gente desse Sumicast. Eu, particularmente, aprendi muito aqui com vocês. Espero que os nossos ouvintes aqui também tenham entendido um pouquinho mais, né, como analisar, superar essa pressão de pragas aí para essa safra e para a próxima também que virá. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu, Glauber e Leonardo. Paulo, é um prazer aí, uma grata satisfação. Obrigado aí pela oportunidade. A gente fica aqui sempre gerando informação e de suma importância é que essa informação chegue, né? E ter essa oportunidade de a gente estar conversando aqui é fantástico, né? Que a gente se sente que a gente está fazendo o dever de casa, que não adianta nada gerar informação, mas essa informação não é disseminada, né? É um importante canal aí como o de vocês para conseguir que chegue realmente no usuário final, que gere rentabilidade e também sustentabilidade no nosso sistema de cultivo. Porque quando também você faz uma aplicação assertiva, você vai estar sendo sustentável, mantendo a proteção e sendo sustentável ao sistema, né? Isso é muito importante, né? Fica então o meu agradecimento e um forte abraço a todos. Não, perfeito. Agradecer aí a Agro Resenha, né, ao Paulo, ao Glauber, que é um grande parceiro aí nosso, enquanto Rio Grande do Sul, enquanto Brasil, na Sumitomo, um cara que tem uma expertise prática e teórica muito grande. Agradeço muito a Glauber todos os anos aí de parceria. E em nome da Sumitomo Chemical, a gente fica à disposição aí para também dar o suporte, não só em produtos, que o produto é uma parte do manejo, mas sim todo o suporte técnico aí, fazendo essa ponte aí, pesquisadores, instituições, para nós estarmos sendo realmente agregadores ao sistema de produção no Brasil, né? Acho que essa é a nossa missão aí enquanto companhia, enquanto agrônomos, enquanto técnicos, tá? Então, muito obrigado a todos que estiverem ouvindo, tanto antes de setembro como depois de setembro, como o Paulo falou. Fica o convite aí para todos os eventos que nós temos aí nesse período entre safra estarem conosco aí nos acompanhando, tá? Muito bom. E pessoal, para a gente finalizar, para quem quiser seguir o trabalho de vocês aí, Glauber, Leonardo, como que a gente pode encontrar vocês? Nós temos canais tanto na Facebook, Instagram e YouTube, chama-se Rede Técnica Cooperativa, tá? E também pode seguir no nosso link pessoal, que também a gente faz a postagem lá nas redes sociais, Glauber Sturmer, onde que a gente gera informação e aí os canais oficiais aqui também o pessoal pode acessar informações das outras áreas aí de conhecimento. Não, perfeito, Paulo. Nós aí temos a página Sumitomo Chemical, né? Então, que é uma página bastante difundida, tem canais YouTube, tem LinkedIn, tem Instagram. Eu também, o pessoal, da mesma forma, tem o LinkedIn, o Instagram é l.burtete. A gente também acaba compartilhando muito resultado aí junto de todos os pesquisadores e de todas as linhas, né, que a Sumitomo trabalha.
Então a gente está aí para também tentar entregar algo a mais para quem estiver acompanhando nós, seja a forma que for, tá? Maravilha, maravilha. E para você aí que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Glauber e com o Leonardo aqui. Com certeza a gente aprendeu muito. Então, se você viu o valor, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então, siga o Sumicast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, como o Leonardo falou aí, basta procurar por @Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com. Pessoal, muito obrigado de novo aí pelo tempo de vocês. Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Valeu. Valeu.